no nome da professora Marta Menezes, a quem eu peço uma salva de palmas especial. Então, sejam todos bem-vindos e vamos começar. A Marta disse que eu ia coordenar uma mesa, mas em nome da Regional da ADEM, eu não posso, em nome da ADEM Nacional, que a Jabete está aqui, a presidente nacional da ADEM, eu não posso deixar também de agradecer. Eu vou dizer assim, o pessoal da Bahia, porque todo mundo se envolveu, né? Nos acolheram aqui, eu achei lindo, quase que eu não queria entrar no auditório para ficar olhando a mata linda, tem gente perdido lá fora querendo olhar a mata, né? Então, eu só quero dizer muito obrigada, porque foi por vocês que este evento está acontecendo, né? Então, a ADEM, junto com o pessoal da Bahia todo, né, essa equipe fabulosa que fez com que esse evento acontecesse. E eu fico muito feliz e espero que a gente, no futuro, continue a ter pessoas que se envolvam, gostem e se movimentem para a gente fazer a educação no país melhorar cada vez mais, né? Então, vamos começar. Essa mesa é muito interessante, é um painel interessante, porque a gente vai fazer relatos de experiências de escolas nossas. Ou seja, se uma faz, também é possível na outra. E, às vezes, essas experiências não são experiências realmente construídas dentro das condições da escola, adaptadas, modificadas, inventadas para as nossas escolas. Então, acho que é muito interessante, é um momento grande de aprendizado e que a gente vai poder conversar, né, para tirar proveito das experiências. E quem sabe, em um outro momento, a gente relata também, aqueles que não se inscreveram podem relatar isso tudo, porque tem muito mais coisa. Então, para começar, que eu quero ficar ali assistindo, né, a gente vai chamar o primeiro apresentador, que é Uma Nova Anatomia da Simulação em um Currículo Integrado, Maria de Lourdes Lima. Maria de Lourdes, você diz qual é a sua escola, tá? Obrigada. Eu queria, antes de me apresentar, até parabenizar a comissão organizadora, especialmente a professora Marta, que realmente levou à frente com muita garra o desenvolvimento desse congresso e a generosidade da Baiana por ter acolhido esse evento com braços abertos. Então, eu sou Maria de Lourdes, eu hoje sou coordenadora do curso de medicina da Unifax, mas eu sou professora da Baiana também há 20 anos, então me sinto parte das duas escolas hoje, mas vou falar hoje sobre a experiência da Unifax, da nova anatomia e simulação dentro de um currículo integrado. Então, começando a falar do nosso ponto de integração curricular, o que a gente chama de um currículo integrado. Um currículo organizado por blocos de conhecimento, os blocos de conhecimento aqui listados. Em cada bloco de conhecimento estão presentes algumas unidades curriculares que estão também integradas, como, por exemplo, processos biológicos, que faz parte da fundamentação biológica, e nele se inclui biologia molecular e celular, bioquímica e genética. Outra forma de integração curricular é a aprendizagem baseada em sistemas, como vocês vão ver adiante. Então, os alunos aprendem a anatomia, histologia, fisiologia baseada nos sistemas, integrando também com os ciclos de vida e uma integração da prática e habilidade que eles têm desde o primeiro semestre com os sistemas que vão acontecer naquele semestre. Então, por exemplo, aqui a gente tem toda a parte da fundamentação biológica e os sistemas a partir do segundo semestre. E na prática médica, os meninos veem a semiologia mais aprofundada desses sistemas que estão aqui em curso. Então, com isso, a gente consegue uma integração da anatomia, fisiologia, histologia, embriologia e semiologia a cada ano baseado nos sistemas. Bom, e onde entra a importância dessas novas metodologias? Primeiro que esse currículo é um currículo espiral, que vai e vem, os meninos vão ver muitos dos conhecimentos que eles veem no primeiro ano, eles vão repetir no segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, até ter uma sedimentação maior.
E a gente vai hoje falar aqui das metodologias que a gente chama inovadoras, e várias metodologias são inovadoras, aqui é uma delas, que é a questão da anatomia viva, uma anatomia que se ensina sem o uso de cadáver. Então, a anatomia viva, ela não é uma coisa nova, né? Desde muito tempo atrás já se ensinava com modelos a anatomia. E a gente evoluiu um pouco desde então. Então, várias pesquisas sugeriam que os alunos tinham pouco conhecimento de anatomia. Então, de onde vem isso? Eles precisam saber por que tem que aprender determinadas situações em anatomia e fazer uma integração com a clínica. Então, a anatomia viva se compõe de alguns pontos específicos. O primeiro deles é a anatomia palpatória. Com os modelos em resina e examinando o colega, o aluno vai perceber exatamente onde estão as estruturas sem precisar ver apenas nos atlas e nos modelos em resina. A anatomia radiológica também contribui para esse aprendizado. Desde o primeiro semestre, os meninos já veem a anatomia radiológica juntamente com a parte dos modelos e anatomia palpatória. E a pintura corporal. A pintura corporal é uma coisa que agrega bastante, porque a gente ensina através da arte. Então, a pintura corporal pode ser feita entre pares e pode ser feita por um artista plástico, que é como a gente tem feito em várias situações. Então, tem um forte impacto emocional, e o que emociona, a gente se sente compelido a aprender mais. Facilita a contextualização e a compreensão da função. E a gente associa a pintura corporal à projeção da imagem no corpo. Talvez fosse bom se a gente pudesse apagar essas luzes aqui na frente. Então, assim, Então, assim, aqui a gente tem a projeção, uma pintura corporal. Então, quando esse indivíduo levantar o braço, esse músculo vai movimentar, o aluno vai ficar instigado a saber onde é que estão as inserções, etc. E aqui a gente tem uma projeção desse mesmo grupo muscular que pode ser dissecado em partes. Aqui é uma outra forma da projeção. O body painting, que a gente chama, também pode ser no mesmo paciente colocado a pintura, primeiro a pintura, depois a projeção, e a gente pode evoluir também para o body plastic, que é facilitar, visualizar feridas, uma colostomia, uma cicatriz cirúrgica, com materiais plásticos específicos, inclusive até assim, a formulação num paciente só, você ir por partes e chegar a ter uma visão dessa bem parecida com o real. Aqui é uma outra forma de apresentação. Não é só o curso de medicina que a gente tem feito isso, em todos os cursos da área de saúde. Isso é um caso lá mesmo na Unifax, do curso de enfermagem, e a pintura corporal entre pares, que eles gostam muito, né, de pintar o colega exatamente onde é que estão os órgãos. O problema é que às vezes eles querem fazer igual o artista, então querem demorar 2 horas pintando o coração, não dá. Complementando, a gente tem os softwares, né, a anatomia macroscópica e microscópica. A gente também não trabalha com os microscópios na histologia específica, a gente usa em outras situações. E para isso é importante a capacitação multiprofissional. Então, para a gente conseguir fazer essas técnicas, é preciso muita capacitação do professor, porque a gente não foi ensinado dessa forma. Então, a gente precisa ser capacitado para isso. Como a gente tem pouco tempo, a gente vai falar agora, então, da simulação. A simulação é uma técnica, não uma tecnologia, para ampliar experiências reais de situações clínicas por meio de cenários dirigidos, que enfatizam aspectos importantes do mundo real de uma maneira interativa. Diferenciando, a gente tem uma simulação que pode ser de baixa fidelidade, ou seja, eu sei que aqui é um boneco e eu vou aprender a funcionar uma veia, mas eu posso ter uma simulação de alta fidelidade, num ambiente que se parece com o UTI, com um aluno ou um aluno-ator ou um ator se fazendo de paciente, e eu posso ter aqui uma equipe multiprofissional trabalhando nessa simulação da UTI. Então, é um componente que agrega o cognitivo, porque ele precisa saber o que ele vai fazer, o afetivo, porque ele vai estar envolvido emocionalmente naquela situação, e o psicomotor, porque ele vai ter habilidades a serem desenvolvidas naquela ação. Que formas eu posso simular? Um aluno com o outro, um paciente estandarizado, posso convidar um paciente para vir, manequins e ator. A gente tem trabalhado muito com ator e com manequins entre pares. A simulação precisa ter um objetivo preciso
ela vai treinar habilidade, comportamento e raciocínio clínico, feedback importantíssimo e imediato com o debriefing, que é a discussão do que foi feito. Isso pode ser filmado e projetado para um grupo maior no auditório, por exemplo, simultaneamente. E por que simular, né, na saúde? Por que é tão importante? Primeiro, que eu estou num ambiente controlado, é seguro para o aluno, profissional e para o paciente, simula todas as situações desejáveis e ele pode reproduzir várias vezes, chegar no final do ano, olha, eu não peguei tantos acessos centrais que eu gostaria, ele pode voltar e tentar de novo ver um acesso central. Para isso, precisa também de treinamento multiprofissional. Aqui é um exemplo de treinamento multiprofissional em suporte básico de vida, que a gente vê já no primeiro semestre, né, que é o nosso diretor de escola, o professor Paulo Josino. O simulador de ausculta cardíaca respiratória do abdômen também ajuda nas práticas médicas. Aqui os ambientes virtuais, esses ambientes são lá da instituição, então a gente tem uma enfermaria, um centro cirúrgico de simulação, né, com manequins que a gente pode utilizar. A simulação com o ator também, né, esse ator ele sempre está fazendo todas as simulações da Unifax, aqui é uma enfermeira, um aluno de medicina. Também na capacitação, né, dos professores, a gente trabalha, que o ator teve uma crise convulsiva e o estudante atendendo, o professor atendendo. E uma simulação aqui, um aluno, um ator, uma simulação que os meninos mesmos fizeram, de uma liga acadêmica, era um atendimento a um paciente politraumatizado, que inclusive, bacana isso, os alunos da Baiana estavam lá, né, levando esse conhecimento da liga de trauma lá para a Unifax. Então, fatores para dar certo. Convencimento com embasamento científico de que o processo pode ser bem sucedido, tanto dos professores, que a gente vai encontrar muita resistência, como dos alunos, capacitação contínua dos professores, investimento em infraestrutura, envolvimento dos alunos, com oficinas de teatro, fazer os monitorizadores e ter o apoio da instituição. Então, era isso que eu queria falar. Vamos fazer todas as apresentações, depois a gente abre, se tiver um tempo, para a gente fazer discussões e perguntas, certo? Então, nossa próxima apresentação é a Marta, que vai apresentar o uso do ambiente virtual de aprendizagem como apoio a atividades curriculares. Bom, gente, na realidade, só fazer um pouquinho de contexto, né? Como a professora Maria de Luz, nossa aluna, que comentou, nós, ao invés de seguirmos um modelo modular de início, com alunos de novo, que já começou esse modelo, nós que somos um pouquinho mais antigos, né, com seus mais de 60 anos de idade, a gente vê que o livro tradicional, nos últimos anos, a gente modulou todo o nosso curso, né? Então, muitas das coisas que foram colocadas em propostas também tem isso e são utilizadas várias metodologias, e a gente vai apresentar uma das metodologias que são apresentadas para que a gente entenda que é possível integrar outras questões tecnológicas sem preconceito dentro do curso. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre o ambiente virtual na aprendizagem. Bom, falar disso é impossível não considerar, né? O mundo mudou e nós voltamos para uma situação que é impossível não viver hoje sem a tecnologia, né? E nossos filhos já estão nascendo dentro da tecnologia. Eles pensam de uma forma diferente, eles atuam de uma forma diferente, eles aprendem de uma forma diferente. Então, não dá para a gente manter a mesma estrutura, não dá para a gente manter a mesma estrutura, nós vamos precisar avançar, nós vamos precisar entender e se aproximar disso. Nós temos aqui vários alunos, temos vários professores, a gente tem que juntar a geração, o que tem um de bom com o outro de bom. Porque, na realidade, a tecnologia sem estrutura, sem conhecimento, sem contexto, também não é frágil. Então, a gente tem que saber usar a tecnologia, não é só o ter disponível, né? Mas é impossível a gente não considerar essa possibilidade, né? E, de uma certa forma, se a gente não usa a tecnologia de maneira adequada, e, obviamente, desenvolve novas habilidades de aprender, como o conectivismo, né, que faz com que a gente se alimente em rede, ou seja, uma rede alimenta a outra, simultaneamente a outra, e faz a gente crescer cada vez mais em um movimento constante e que não para nunca, né? Então, isso é uma coisa que vem da tecnologia.
não envolver isso, como não compreender, como não estudar. E abre uma questão, uma perspectiva de pesquisa, de entendimento disso muito grande. Temos aqui vários pedagogos, nós temos um apoio muito grande por conta de profissionais de áreas complementares, como a pedagogia no nosso caso, que podem nos ajudar a entender e compreender melhor, ou aprender a aproveitar melhor esses momentos. Na realidade, num ambiente como esse, a gente não se preocupa muito com o que a pessoa sabe, o que decorou. Eu não sei se vocês observaram, a gente já não está tendo mais capacidade de memorizar tantas coisas, porque a gente tem como adquirir as coisas. Então, a gente tem como encontrar caminhos, a gente tem que encontrar valores, ou seja, o que é importante mesmo nesse mar de informações que a gente tem. Bom, então, nós podemos usar a tecnologia, no caso aqui a educação à distância, porque a gente tem que considerar que isso é uma possibilidade de educação à distância também, né? E lembrar que isso é previsto e proposto para os cursos de medicina até 20% ou de graduação geral, ou seja, nós estamos dentro da legalidade de usar, e não ter aquela impressão equivocada de que é uma forma de economizar, é uma forma da gente se afastar da pessoa. Não, isso necessariamente não acontece. A gente tem que saber como fazer as coisas. Como, por exemplo, eu posso utilizar de 3 formas diferentes. Apenas para entregar a informação ao aluno, eu coloco um texto lá, ou coloco uma aula, não que não seja importante, em alguns momentos é muito interessante fazer dessa forma, mas existem outras coisas que a gente pode fazer. A gente pode fazer uma virtualização da sala de aula presencial, espaço-tempo da sala de aula, da comunicação bidirecional com a sala de aula, eu posso interagir com esse aluno, ou eu posso construir com esse aluno. Né? Então, eu posso usar o ambiente virtual de formas diversas para os objetivos que eu proponho. Mas é muito importante que eu saiba o que eu estou querendo, qual é o objetivo. Então, assim como qualquer atividade educacional, se eu for utilizar o meio virtual, eu vou ter que me preparar, eu vou ter que planejar, eu vou ter que fazer uma reavaliação e constantemente renovar para que eu atualize a cada momento ou corrija, né, faça uma correção de danos quando eu identificar a necessidade que isso seja feito. Então, muito importante o planejamento e imaginar que eu estou em uma outra lógica, usando um outro ambiente que me traz outras possibilidades. É necessário, portanto, criar um ambiente que favoreça uma aprendizagem significativa no virtual, isso do presencial é importante, do virtual mais ainda, para você não ter uma evasão, que desperte a disposição para aprender, disponibilize as informações pertinentes de maneira organizada e no momento apropriado, e promova a interiorização dos conceitos construídos. Mas também é muito necessário para que isso aconteça 2 coisas muito importantes: o apoio institucional e o apoio das pessoas. Ou seja, se a gente não tiver, como nós temos aqui, um CEDET, o Centro de Desenvolvimento de Tecnologias Educacionais, que surgiu e dá todo apoio a isso, e se agregou a nesse ano agora, em fevereiro do ano passado, a proposta de um novo núcleo de telemedicina que dá apoio também, ligado à rede da RNP e todos os seus recursos de SIGA, etc. Então, na realidade, a gente não vai conseguir muita coisa. A gente precisa de recursos para isso. São recursos que existem e tem que ter um apoio institucional no sentido de não só de apoiar com recursos, mas de apoiar dentro do próprio currículo, permitindo que a gente interaja e a gente construa isso junto. Né? Então, a partir de um determinado momento, 2010, a partir da experiência que a gente vai comentar aqui, um pouquinho mais aprofundadamente, para dar um exemplo apenas, nós tivemos todos os cursos da escola, têm os núcleos, têm o seu espaço virtual. Obviamente que nem todos ainda estão usando na sua plenitude. E a gente está trabalhando para isso. A gente pretende que isso aconteça passo a passo, com o apoio do grupo crescente, do grupo que está se estruturando cada vez mais, e que está cada vez mais recebendo apoio também para que isso aconteça. Mas a gente passa por uma transição de conceitos, paradigmas que devem ser mudados por parte dos professores, por parte de alunos. Isso leva um tempo. E é natural que as coisas sejam construídas dessa forma. Bom, aqui vamos falar por uma questão de atividade que não expressa todas as experiências que a gente tem maravilhosas até atualmente, né? Mas das coisas mais antigas, né? Que foram aquelas que nos da psicologia médica, o professor Antônio Carlos, que está aqui presente, que está coordenando o CEDET, e eu vou falar um pouquinho mais da clínica integrada, que também conta o professor Loreto Lourdes, né? Com os outros professores de tecnologia presentes aqui, como grandes colaboradores, para dar um exemplo um pouco mais aparato para vocês. Mas vocês terão a oportunidade de, se a quem desejar ver mais profundamente, de ir até o stand do CEDET
que está no lugar logo na entrada, e poder observar no ambiente real como isso está ocorrendo hoje. Bom, mas basicamente a clínica integrada, nesses movimentos de juntar os grupos, de formar os módulos, a gente juntou a semiologia 2, que ela tinha um objetivo mais visualmente de raciocínio clínico, né, e de exames complementares, dessa discussão, junto com a farmacologia, basicamente, e que estava agregada a outros elementos também que são interessantes, que foram dentro do mesmo conjunto. Mas mais importante é a aproximação da farmacologia com a questão, que no caso terapêutica, com o raciocínio clínico. Então, nós já tínhamos um estímulo que era um caso clínico que era oferecido a cada aluno, e nem sempre eles eram lidos, né? Então a gente distribuía no início do semestre os casos clínicos para discussão em sala, e os alunos uns liam, os outros não liam, e o professor presencialmente precisava começar do início, e havia uma queixa de que isso era difícil ser obtido. Então, essa proposta surgiu dessa necessidade, um desenvolvimento estratégico para garantir o estudo prévio às atividades presenciais. Esse foi o fator que estimulou o projeto. Promover a integração dos módulos no componente curricular e capacitar estudantes e professores para o uso de recurso virtual de aprendizagem. Então, a gente teve toda uma fase de estrutura, de planejamento, envolvimento dos professores, verificar a questão técnica, se podia, se não podia, que recursos nós tínhamos e assim por diante. E isso foi feito, e nos semestres seguintes, isso foi feito um ajuste de acompanhamento durante o semestre e também nos semestres seguintes. E algumas coisas a gente foi descobrindo e foi corrigindo no processo. Então, essa aqui é a primeira versão, né? Na realidade, ela mantém a mesma estrutura até hoje, só que foi modernizado o Moodle, nós já estamos com upgrade do Moodle já com outras funcionalidades, agora com outro visual, mas basicamente a estrutura continua a mesma. E como é que ele funciona? Nós temos 100 alunos que estão divididos na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta. São 20 cada dia da semana, né? Esses 20 alunos de cada dia são divididos em 2 grupos de 10. 10 ficam no atendimento ambulatorial e 10 vão para uma discussão do que atenderam na vez anterior para aprofundar a questão da elaboração do raciocínio clínico, da história e da clínica em geral. Essa discussão ela termina com uma situação presencial, no qual é aprofundada essa discussão. Mas vamos ver como é que ela se dá na semana, né? Tudo bem. Então, no D1, que a gente considera, vamos considerar D5 é o dia de aula dele, né? Que é da segunda, até da quarta, ou seja, isso corre para cada turma como se fosse independente, né? Então, na segunda-feira, esse aqui é o dia último no qual ele tem uma presencial, né? Uma semana antes do D1 é quando o caso clínico é disponibilizado. Depois você tem um período de preparo e envia a primeira etapa. Na primeira etapa, o que é o caso clínico? Você pergunta, passa uma lista diagnóstica, o que você acha sobre esse caso? Perguntas como essas são realizadas. Aí ele envia essa tarefa e fecha a tarefa. Então, uma vez que fechou, ele não pode encaminhar novamente. Depois, abre para ele uma nova etapa, que são os exames complementares daquele caso. Da maior apropriação dos professores de estudador, metodologia, isso no primeiro momento. O que aconteceu de fato foi uma mudança, ou seja, esse professor estava acostumado a motivar os alunos no presencial. Só que os alunos trouxeram uma quantidade enorme de informação, porque eles tiveram a interação virtual, promoveu uma tempestade de informações. Ou seja, os alunos buscaram muitas coisas. E uma das tarefas era, faça uma pergunta e responda a pergunta do colega, obrigatoriamente para a nota, veja que tudo isso aqui é pontual, viu? Nada disso aqui faz parte da disciplina. Entendeu? Não é uma coisa que naquele momento a pessoa faz ou não. Não, é obrigado. Tem uma pontuação destinada a essa participação, dentro daqueles 20% que a gente comentou antes, né? Então, essa dificuldade fez com que os professores se vissem diante de uma enormidade de informações, muitas vezes que não eram da sua área. Começou, então, a partir daí, o envolvimento dos professores nas reuniões, conjunções ocorressem, e para que o foco principal fosse atingido. Ou seja, tudo bem, sobre esse tema tem um monte de coisa, mas o que é realmente importante saber para a nossa prática clínica, e o que é realmente importante saber para esse momento do terceiro ano que você está no curso. Então, isso foi alinhado entre os professores e, a partir daí,
foi modificado algumas questões relacionadas ao presencial que aparentemente foram resolvidas, né? Então, essa foi o ajuste que foi feito, que eu já estou adiantando o que aconteceu depois, né? A gente identificou, nesse momento ainda, uma necessidade de melhor aproximação do módulo da farmacologia, que também foi corrigido depois com uma aproximação maior dos professores, e, na realidade, uma interna necessidade de ajuste. Mas o que a gente observa é que isso aqui aconteceu em 2007, né? 2007, eu estava falando com o Uda agora, eu estava aqui em 2007, não, tinha 27 anos que a gente fez isso, todo semestre. E se vocês observarem ano a ano, ele se mantém, ele foi integrado completamente. Não é uma experiência única, é uma coisa que foi integrada ao curso, já está madura no seu maneira de ser. Ou seja, o planejamento, a proposta, atendeu o seu propósito. E não foi que ele precisou de ajuste, mas não de forma significativa, né? Então, isso é algo que a gente nos faz pensar que não dá para pensar que a gente não vai ter que mudar mudou tudo. Então, nós estamos, porque nós estamos em uma outra situação. E pode começar a preparar para nadar, porque senão vai afogar. Então, gente, eu faço aqui o próximo, depois eu descobri que 20 horas de uma dúvida e ter a chance de visitar o estande para ver mais detalhes do programa. Eu gostaria especialmente de agradecer os diretórios acadêmicos, estiveram muito juntos da comissão coordenadora na elaboração desse projeto. E nós vamos falar, eu queria assim, a Inês está trazendo experiências exitosas e experiências em progresso. E mais ainda, que fosse uma ferramenta que permitisse uma avaliação com uma visão mais ampla do que a simples percepção daquilo que o aluno tinha adquirido, mas também de como ele tinha adquirido e como era esse cenário de aprendizado. Então, o que foi feito? Nós partimos, a partir do estudo dessas múltiplas ferramentas, vimos que o portfólio poderia dar conta de um bocado de coisa, de um bocado dessas competências. E propusemos a elaboração de um portfólio individual, reflexivo, ao término do rodízio da clínica médica. Para orientar a execução desse portfólio, e a gente vai mostrar alguns slides aqui de como foi a comanda, porque esse é um dos problemas que nós temos, né? O que é que a gente definiu na nossa cabeça que deveriam ser os componentes do portfólio? Primeiro, os dados de identificação do estudante, dos campos de prática que ele tinha passado, quem tinham sido os preceptores, os professores que ele tinha cursado. Segundo, a documentação daquilo que efetivamente ele tinha feito, né, dos casos, das situações de aprendizado que ele tinha vivenciado. E, dentro desses casos, a problematização. Que problemas ele identificou e que problemas ele encontrou no seu processo de aprendizado. Como esses problemas foram abordados e quais as lições que foram aprendidas. Então, aqui, né, essa comanda ela foi colocada, nós utilizamos para o internato um ambiente virtual de comunicação, né, um blended learning, então a gente tem as atividades presenciais, mas nós temos na plataforma Moodle um ambiente virtual do internato, e esse era um dos componentes desse ambiente virtual do internato, que era o portfólio reflexivo. E a comanda foi colocada, né, eu vou ler aqui. Eu aprendi utilizando textos, fotos, figuras, exames ou o que achar melhor, sempre no princípio você será avaliado pelaquilo que você resolveu demonstrar. E autoavaliar. Então, nessa comanda, né, existia também alguns complementos. O primeiro complemento era dizendo para que serviria este portfólio para o aluno. Então, o portfólio serve para avaliar o que está sendo aprendido e o que não está, as experiências de aprendizado, dificuldades e apoios conseguidos durante o processo de aprendizado e o que realmente está sendo feito, como cada um faz, o que pode fazer melhor na sua própria ótica. Esse é o princípio de construção do portfólio, né? O princípio geral de construção do que é o portfólio. Então, o que é importante? O portfólio não é um relatório de casos. Esse é um dos erros comuns na construção do portfólio. Quer dizer, ficar simplesmente na etapa de documentação. E aí os estudantes perguntavam, não precisa documentar todos os casos? Se a gente pensa que o ambulatório, por exemplo, nós vamos ter, para cada atividade ambulatorial, o estudante vai ter 6, 7 casos, obviamente ele não vai precisar fazer a documentação completa. Ele pode fazer um registro desses casos e selecionar daqueles casos quais os que realmente
permitiram uma reflexão maior. Então, alguns portfólios eram simplesmente cópias dos registros de admissão e evolução dos pacientes. Então, esses portfólios, nós, no momento de feedback, dado o dano evolutivo, isso não é o que a gente quer. Tá? Então, uma outra característica importante do portfólio é que ele é um documento com autoria. Se a gente quer que essa experiência seja a experiência do aluno, ele tem que refletir sobre a sua vivência e, naturalmente, se ele está refletindo, está produzindo isso, a gente é capaz de ver a personalidade, a pessoa, né, vamos chamar, a pessoa do aluno, naquilo que ele construiu, e a gente estimulou muito essa história de autoria. Por isso, nós tínhamos um modelo de portfólio, esse modelo foi disponibilizado online, mas a gente estimulava amplamente de que o modelo era somente um trilho, e que o estudante não precisava, se ele não quisesse, ficar preso ao modelo que estava lá. O modelo servia somente como guia daqueles componentes que deveria estar. Então, o portfólio é um relatório, mas é um relatório vivencial e reflexivo. Né? Se a gente lê o portfólio, né, e vê que o estudante foi um mero observador daquilo que foi sua experiência internada, tem uma ideia de que ele não foi realmente protagonista daquilo. Então, era estimulado que o estudante mostrasse, sobretudo, o seu protagonismo. E, como diretriz, o que é que ele deveria demonstrar? Né? Ele deveria demonstrar as competências, nós utilizamos as diretrizes, as competências que estão descritas nas diretrizes curriculares nacionais. Então, atenção aos pacientes, com base nos princípios éticos, humanísticos e científicos, a tomada de decisões, a comunicação, as competências de comunicação, liderança e autonomia, capacidade de administração e gerenciamento e capacidade de se autoprover uma educação continuada. Então, ele tinha que demonstrar isso nos seus relatos, no portfólio. Então, o que é que o portfólio permite, na verdade? Ele permite, em primeiro lugar, né, fazer a avaliação centrada no estudante, não centrada no currículo, não centrada no conteúdo, não centrada no professor. Para isso, né, a característica de autoria é muito importante. Né? E essa autoria, eu diria que não é necessária uma habilidade de escrita, porque você pode ter um portfólio muito bem documentado do ponto de vista visual, mas existem várias possibilidades de construção. O mais importante do portfólio é permitir a reflexão e aquilo que a gente chama metacognição, que é o nosso objetivo maior do aprendizado. Nós vamos voltar a isso. Né? E para isso a gente precisa, né, de algumas coisas. O vínculo com as competências que a gente quer desenvolver nos estudantes. Não adianta a gente propor um portfólio que ele não sabe sequer o que é que ele vai ter que demonstrar. A gente tem que vincular com qualquer processo de avaliação, vincular o que você está avaliando com as competências que você quer avaliar. Muito, muito importante a questão de devolutivo. E o portfólio é uma ferramenta difícil, porque exige uma leitura cuidadosa. Se não for feita essa devolutiva, isso passa para o estudante uma ideia de todo aquele trabalho de reflexão dele, se colocou, se posicionou, né, mostrou o seu protagonismo, não foi valorizado pelo docente, e esse feedback tem que ser individual, né, tem que realmente ser provido, é muito importante. Nós estamos atualmente trabalhando uma coisa que é muito interessante. A partir do portfólio, nós podemos desenvolver um plano de metas. Então, o aluno, quando ele termina o portfólio, ele é capaz de ver o que é que ele desenvolveu de competência, o que é que ele não desenvolveu, e aquilo que ele não desenvolveu, qual é o plano para ele, para vir a desenvolver. Então, esse já foi um avanço, né? Esse trabalho que nós começamos também em 2007, é um avanço que está incorporando. Né? Então, o portfólio precisa garantir aquilo que a gente chama representatividade, né? Que é uma reapresentação da atividade sob o olhar do aluno. Vamos falar um pouquinho sobre a teoria, né, que norteia o portfólio. A cognição, né, a gente sabe, a gente tem uma série de informações no nosso mundo real. Dessas informações, nós vamos filtrar as informações mais relevantes,
né, com base nas evidências, que a gente seleciona essas informações relevantes e nós vamos trabalhar com a problematização em cima dessas informações. A metacognição é aquilo que a gente mais deseja no processo do aprendizado. Né? Então, a gente sabe, e isso é a nossa cognição. Quando a gente para e reflete aquilo que a gente sabe e aquilo que a gente não sabe e precisaria saber, a gente faz a metacognição. Então, é um processo de reflexão na nossa consciência em cima daquilo que é a nossa experiência de aprendizado. Como nós estamos lidando com o aprendizado de adultos, né, o adulto ele é o condutor do seu processo de aprendizado. Nós, docentes, preceptores, somos facilitadores desse processo, mas o processo está ocorrendo dentro do divino. Então, a metacognição é eu sei o que sei, o que não sei e o que eu preciso saber. E é isso que a gente quer, né, desenvolver nos nossos alunos. Reavaliando o que é que a gente pode fazer de avaliação do estudante no internato. Né? Então, nós temos alguns cenários. E eu penso que os melhores cenários são os cenários do dia a dia. Então, a visita de enfermaria, o round, revisão de prontuários, é uma das possibilidades de a gente estar avaliando nossos estudantes, clube de artigo, discussão de caso, beira de leito. O portfólio faz o quê? Ele dá conta de como esses processos estão ocorrendo. Então, a gente junta esses processos de avaliação com a visão do estudante de como ele participou disso aí. E isso, efetivamente, vai nos complementar muito, né, na hora de fazer a avaliação somativa. Né? Então, a gente pensa na prova, né? A prova pode ser dissertativa, múltipla escolha, ou itens abertos, a monografia temática, o estudo aprofundado de casos, eles são também ferramentas. Quando a gente passa por essas ferramentas aqui já são ferramentas mais cognitivas do ponto de vista conteudista, ainda que a gente tente fazer colocá-las contextualizadas em cima do estudo de caso, efetivamente a gente fica com uma visão muito focada na parte de competências cognitivas, sobretudo aquisição de conteúdos. O portfólio ele permite dar uma volta por cima disso aí, né, e mostrar como esses conteúdos chegaram, o estudante demonstra o conteúdo, mas como ele chegou a adquirir, né, e que processo de aprendizado ele percorreu. Então, quando a gente pensa nos passos da avaliação, né, quais são os passos importantes para a gente fazer uma boa avaliação? Primeiro, né, é definir as competências. E essa tem sido a maior dificuldade de todos nós que trabalhamos no internato. Estou vendo aqui algumas pessoas que participam do GT da NEM, né, sobre internato e avaliação. Então, enquanto nós não tivermos uma matriz de competências, é muito difícil a gente avançar em qualquer forma de avaliação. Aqui são alguns exemplos de competência. Né? Selecionar a base custo eficácia, exame para diagnóstico diferencial de glomerulopatia na infância. Ou recomendar recursos legais de apoio social para a deshospitalização em caso de saúde mental. Então, vocês veem que competência tem um contexto bastante, e essa matriz ela pode ser uma coisa muito rica. Né? Contextualizar os aspectos cognitivos no estudo de casos, que podem ser casos reais ou simulados. Vimos o exemplo da simulação, como ela tem um papel na aplicação médica hoje, né? Mas, sobretudo, tentar uma abrangência desses casos que não pegue somente os aspectos biológicos, os aspectos clínicos, né? Mostra sua abrangência biopsicossocial. Oportunizar experiências, né? E aí a gente tem a questão da sazonalidade. Né? O estudante está na rede, ele pode estar no hospital onde exista somente casos dele, seja um hospital de referência para leptospirose, por exemplo. Então ele só vai ver insuficiência renal aguda associada à leptospirose. Então, em alguns momentos, a gente precisa oportunizar experiências sistematizadoras, né, para impedir que haja essa questão de sazonalidade, de variações epidêmicas e variações por campo de prática. E aqui, né, em alguns momentos, as formas de avaliação que a gente seleciona, elas são absolutamente não sistematizadas. Então, a prova oral aqui, né, o indivíduo pergunta para você, bonitinha,
quando caíram as torres gêmeas, e pergunta lá para o rapaz, meu amigo, nome e endereço das vítimas. Depois fica difícil de saber como é que essa nota foi atribuída nesse caso. Então, a sistematização do processo de avaliação é importante. E a gente tem que lembrar que a avaliação é também um momento de aprendizagem. A avaliação não é um momento de retirada de conteúdo, né, naquela concepção bancária. Eu deposito na cabeça vazia do estudante conhecimento e depois eu vou lá e retiro aquilo que ele aprendeu e vejo se ele tem saldo. Né? Então não é isso. Nossa situação é muito diferente. É problematizar o conhecimento e ver como é que ele integrou o conhecimento nas suas práticas, sobretudo na área de saúde, onde o mais importante é a profissionalização, é a capacidade de utilizar o seu cabedal de conhecimentos, atitudes e valores para o cuidado. Né? Então, estimular a metaprodução nos parece ser realmente o mais importante quando a gente fala de avaliação de processo de aprendizagem. E quando a gente pensa nisso, a gente tem que planejar os objetivos da avaliação, os critérios que nós vamos atribuir, a frequência com que isso vai ser feito, a equipe de avaliadores. A visão de múltiplas competências, a gente tem que lembrar que essa é uma janela. Né? E para eu ter um panorama, eu tenho que compor essas múltiplas janelas para atingir aquilo que a gente chama de representatividade. O feedback, nós já falamos, da extrema importância, é a única forma, né, talvez seja o momento da avaliação mais precioso que a gente tem, é o feedback, que é o que permite o crescimento do estudante. Né? E já falamos sobre isso, os desafios que a gente tem com o portfólio. A sistematização, a comanda, o timing, quando começar, né, e quando e como corrigir. Então, se a gente pensa, por exemplo, os estudantes começaram o internato já elaborando seu portfólio. Ele não tem, às vezes, no início do internato, a maturidade para refletir no que foi aquele processo todo. Por outro lado, quando a gente deixa isso muito para o final, ele não tem mais a lembrança, não trabalhou no registro dos casos. O que é que a gente pede a ele? Olha, quando você começar, já pense que em algum momento você vai ter que refletir sobre isso. Então, vá documentando, mas deixar essa elaboração para um momento mais final. O esforço pedagógico do portfólio é realmente muito grande. É enorme, né? Corrigir, dar feedback, conciliar com as normas acadêmicas, tudo isso é muito difícil. Mas eu posso dizer a vocês que é um trabalho extremamente gratificante. E eu posso dizer a vocês que eu tive, assim, surpresas tremendas, de estudantes que passaram por mim, que eu não percebi com os instrumentos formais de avaliação que a gente tem no internato, avaliação subjetiva global, avaliação cognitiva através de prova, eu não percebi o potencial daquele estudante, a não ser quando eu peguei o portfólio, eu peguei o portfólio e eu disse, realmente, né, como a gente é pouco sensível para o crescimento dos nossos alunos. Então, eu gostaria de lembrar a vocês, né, que o processo de avaliação é um ato não é um ato cognitivo, né? É o momento, a avaliação, é o rabo que abana o cachorro, né? E mexe o cachorro. O estudante é movido por avaliação, a gente sabe de tudo isso, mas nós, facilitadores de aprendizado, temos que entender que o momento da avaliação tem que ser um momento de afeto. E no portfólio eu parto de um princípio básico, que é o seguinte: eu confio no que o estudante está dizendo. Eu tenho confiança que aquilo que ele está relatando é verdadeiro. Eu não vou precisar sair fazendo lacariação. Né? Duas experiências importantes. Agora vai ser Lila, falando da experiência da iniciação científica e do TCC no curso de medicina. Bom dia a todos. Primeiro, agradecer mais uma vez, mas a gente vive de agradecer as pessoas. A gente precisa promover a gratidão para que a gente tenha sempre um mundo cada vez melhor. Então, obrigada, Marta, principalmente, por tua grande responsável por estarmos todos aqui. Obrigada, Maria Elisa, que
porque realmente a Baiana foi assim, a casa que recebeu esse núcleo de docentes da Bahia, que está agora, digamos, se organizando para que a gente dê sempre passos para frente como esse. Agradecer, Gorete, né, o apoio que a gente tem tido da BEM, para que você hoje está aqui também. Saiba que para a gente é um estímulo muito grande saber que muitas pessoas como você. Então, obrigada a todos também por estarem aqui. E, bom, gente, o que acontece é o seguinte, eu sou a Mila, assim, esqueci de avisar. Eu sou a Mila, sou professora da Baiana na área de pesquisa também, do TCC, mas sou nova na Baiana. Vai fazer um ano agora que eu estou na Baiana. Minha experiência que eu vou apresentar aqui é mais ligada ao curso de medicina da FTC, onde a gente ajudou a criar o eixo científico de pesquisa, né? E eu ensino pediatria também na UNED. Bom, então, a gente vai falar sobre a importância da iniciação científica e do TCC na formação dele. E aí, o que a gente chama de iniciação científica, na verdade? Né? Seria aquela questão de iniciar o aluno fazendo um projeto? Sim, também. Mas pode existem escolas onde a iniciação científica é apenas uma capacitação para a utilização de artigos científicos. Então, a gente chama a iniciação científica de um modo mais genérico, embora, na maioria das vezes, seja assim, uma experiência de investigação científica que começa na graduação. E TCC? O TCC é uma monografia, né? Na maioria das vezes é uma monografia que é resultado de uma investigação científica, de um projeto estruturado que o aluno elaborou ou que o aluno seguiu com o professor orientador durante o seu curso, mas também pode ser uma simples revisão de literatura. Então a gente tem formas diferentes de falar de iniciação científica e de TCC. Mas aí vem aquilo que a gente diz, é regulamentar? Sim, é regulamentar. Ou seja, capacidade de análise e de crítica de novas informações técnicas. Então, por que fazer iniciação científica na graduação a legados que já estão estabelecidos, não para atualização? A gente se atualiza com artigo científico. Né? E a complexidade dos textos científicos. Daí vem a história, eu não sei ler artigo científico. Muitos profissionais, já formados há algum tempo, principalmente porque antes dessas novas, digamos assim, concepções, né, não se falava em artigo científico. Não se tinha, até porque era difícil conseguir. Né? Eu sou do tempo da Abilene, que a gente passava para fazer o mestrado, buscava artigo, ficava meses esperando. Primeiro tinha que ir lá, olhar, fazer a pesquisa bibliográfica manual, depois esperar meses para chegar nos artigos, né, de pouquinho em pouquinho. Vocês têm outra dimensão, como a Marta colocou. E aí, universaliza a participação dos estudantes em atividades de iniciação científica, com orientação dos auxílios. Isso, a pesquisa científica faz isso. Né? De alguma forma, os estudantes também têm a oportunidade de elaborar ou de participar de discussão de projeto. Por que eu coloco assim? De participar da elaboração e da discussão. Porque às vezes existem, na maioria das vezes, o que se vê nos programas de iniciação científica é o aluno que acompanha o professor. Então ele não elabora a pesquisa científica, ele não elabora o projeto, ele participa geralmente de coleta de dados. E isso talvez não seja, digamos assim, de acordo com o que a gente gostaria, com os objetivos que a gente acredita que podem ser mais amplos do que simplesmente colaborar com a pesquisa do professor. Ajuda, mas não é tudo. Quando o próprio aluno faz o projeto, o ganho de conhecimento é, sem dúvida, bem maior. Não sou contra que os alunos acompanhem projetos do professor, acho muito válido, acho muito importante, mas é preciso que essas pessoas que são orientadores, que são supervisores, expliquem para os alunos o que eles estão fazendo. Né? Coloquem o aluno a par daquele trabalho que ele está tendo para fazer, daquela tarefa para a qual ele foi encarregado, porque senão não adianta nada, ele passa a ser apenas um papagaio. Ele vai lá, repete tudo e coloca. Vamos ter que ter autoria em tudo que a gente fizer, desde os nossos registros de prontuário, aos relatórios que a gente tem aqui, em várias situações, essa pesquisa na graduação e da experiência do TCC na prática profissional por estudantes e por formados no curso. Na verdade, a gente parou aqui, tem uma publicação nossa sobre essa pesquisa, só que até aqui os estudantes.
os formados são esses mesmos estudantes acrescidos de uma outra turma, só que a gente ainda não publicou essa segunda etapa. Então, aqui já está o resumo de tudo. O valor da capacidade crítica desenvolvida quando em momentos de decisões médicas foi percebido pelos estudantes, né, e pelos formados. A possibilidade de atualização permanente e escolha de boas evidências científicas também foi algo que eles citaram muito, né? A percentual de estudantes que citou um desses três foi de 100% dos estudantes. Nos formados a gente ainda não terminou a avaliação, mas já avaliei em torno de 80% das fichas. Todos também avaliam. De alguma forma, eles repetem-se a isso aqui. Só que, assim, a gente está fazendo estudo qualitativo e isso é a composição do discurso coletivo em cima do discurso individual. Né? Então, por isso que a gente não dá muito valor à questão do percentual. O desenvolvimento das várias capacidades, buscar, selecionar e criticar artigos científicos, o estímulo à leitura dos artigos em língua estrangeira e as habilidades de apresentação e discussão de crítica. E eu gostaria de ler para vocês a fala dos estudantes, porque isso aqui faz com que a gente acredite muito que precisamos dar mais importância ao processo de iniciação científica ao TCC. 11 internados que foram estudantes, não foram formados. Certo? 11 internados fundamentam em suas discussões a chamada medicina baseada em evidência, a qual não é possível de ser praticada sem uma análise crítica dos fatos. A necessidade de elaborar um bom TCC nos fornece parte dessa capacidade de análise. Eu não editei, isso aqui foi inclusive a forma com que o aluno colocou. Embaixo, foi muito bom aprender todos os passos para a elaboração de um trabalho de pesquisa, até a finalização do trabalho, ou melhor, a conclusão de uma parte do trabalho. Afinal, é muito difícil esgotar todos os pontos de uma pesquisa. Isso aqui, para mim, mostra uma maturidade profissional, né, desses alunos. Eles percebem a importância de ter cursado toda aquela experiência, de ter tido disciplinas que muitas vezes eles não davam valor na época, porque são disciplinas instrumentais, na verdade, principalmente no início do curso, né, e depois reconhecem que isso vai ser importante na sua prática, no seu dia a dia. E o que eles apontaram como pontos negativos? Problemas de infraestrutura, que muitas escolas têm mesmo, a nossa também, espaço, equipamentos, entre outros. Problemas de ordem política e administrativa, eles faziam muita comparação, porque as escolas privadas tinham determinados problemas que as públicas não tinham, porque muitos editais só são possíveis às escolas públicas, não às escolas privadas. Então tem toda essa questão. Os questionamentos pedagógicos, o papel do orientador e do supervisor, né, e o corpo de orientadores e a sua qualificação. Eu acho que isso aqui é uma coisa que a gente precisa discutir muito. O que o orientador deve fazer? O que o supervisor deve fazer? Né? Existe necessidade de um supervisor? Não existe. Né? O corpo de orientadores, a qualificação desses orientadores tem que ser alguém que tenha uma pós-graduação estricto sensu, pode ser alguém que não tenha ainda, mas que esteja já na pós-graduação, tudo isso, coisas para discutir. Problemas relacionados com alunos, também imputaram isso. Adequação ao curso, resistência às atividades de pesquisa do TCC. Isso é frequente, né? A gente vê eles fazem que não tem jeito, mas muitos começam sem gostar, passam a gostar, depois que já concluíram o TCC. Então, gente, para finalizar, os nossos pontos importantes para serem discutidos. A importância da pesquisa, a gente já tem quase certeza que a maioria acredita nisso. Mas vamos ver. Disciplina deve ser obrigatória ou optativa? O conteúdo programático mínimo, qual é? A gente tem que ter toda uma metodologia da pesquisa, separada da estatística, não separada da estatística. Carga horária, qual deve ser? Quantos semestres se pode dividir? Dá para fazer pouco, é melhor dividir mais? Localização na grade curricular, quando é que é mais importante? Né? A gente discute muito isso lá mesmo, a gente já mudou a estatística dos semestres iniciais para os mais adiantados, para ver se modificava alguma coisa. Tem situações em que a gente não tem a resposta pronta, mas é interessante discutir isso. Né? A interligação com o TCC da pesquisa científica é diferente, o TCC é uma disciplina, a iniciação científica é outra, é a mesma coisa, é só um eixo, como é que faz?
o perfil do docente supervisor, o papel do docente orientador, como é que se dá essa orientação, a integração com a pós-graduação, porque existe, né? A interdisciplinaridade, é possível, hoje a gente pode fazer interprofissionalidade nas escolas onde a gente conta com outros cursos que podem também trabalhar nesse pesquisa. Ações institucionais de estímulo à produção científica, que são coisas bastante interessantes. Então, eu acho que esses pontos para discussão é o que a gente apresenta de mais importante em toda essa apresentação. Muito obrigada. Agora a gente chama a Daniela, que vai apresentar o eixo longitudinal de saúde coletiva na Unifor. Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, em nome da professora Marta, a organização do Congresso, e a ABEM, em nome da professora Jadélia Goretti, por propiciarem essa oportunidade de compartilhar experiências. Eu sou Daniela, eu sou da Universidade de Fortaleza, que é uma instituição privada no Ceará. Eu vou apresentar a experiência do nosso currículo em saúde coletiva, que é o eixo longitudinal do primeiro ao primeiro semestre do internato. Só para mostrar, esse aqui é o campus da nossa universidade. O nosso curso se desenvolve aqui, que é o núcleo de atenção integrada, e nós temos colado, bem na quadra seguinte, um centro de saúde, atualmente mudou o nome, Fortaleza, uma unidade de atenção primária em saúde da prefeitura, que é um dos nossos espaços de prática contíguo do campus da universidade. Então, contextualizando, o nosso curso é um curso criado depois das diretrizes de 2001, foi autorizado em 2006 e iniciado no segundo semestre, um currículo baseado em problemas e o internato baseado em competências, utilizando metodologias ativas de aprendizagem, estimulamos e desenvolvendo as habilidades de aprendizado no aluno, ele como o sujeito do seu aprendizado, e em 2012 fomos reconhecidos com nota 5 pelo MEC. Nós temos 60 alunos por semestre, não médicos, nós temos alguns médicos de família e comunidade, nós temos uma enfermeira, temos um sociólogo, temos uma assistente social, que estão com os alunos no dia a dia das práticas. A gente viu o Instituto do Câncer do Ceará, eles conversam com os pacientes, eles têm a oportunidade, próximo do Instituto, que é uma casa de apoio ao paciente com câncer, eles fazem 2 visitas nessa casa de apoio, conversam com os familiares, e eles também trabalham a saúde ocupacional do trabalhador. Então, eles vão para empresas, a universidade ela pertence a um grupo, que tem outras empresas, e existe uma engarrafadora e distribuidora de gás. Então, eles vão até a empresa de gás, conversam com os trabalhadores, veem toda a questão da saúde ocupacional desses profissionais que lá estão. 3 vezes por semana, que são 3 turmas de 20 alunos, fazer pequenas cirurgias. Quinto e sexto ano, então, é o nosso internato. Nós funcionamos num sistema de rodízio, 6 meses em cada grande área. Então, o aluno pode passar na saúde coletiva ou no quinto ou no sexto ano, eles estão temporariamente rodando no ambulatório secundário, porque nós não conseguimos inseri-los em outro espaço na atenção primária. E aqui eles têm uma opção de fazer estágio para a área que eles definem como seu eletivo. Nosso sistema de avaliação, no eixo do primeiro e 8º semestre, se utiliza um teste de conhecimentos, mas porque nós temos formalmente, ter uma nota demonstrada na universidade, mas principalmente a avaliação das práticas, uma disciplina que ele possa, então, ser direcionado para observar aquilo que não foi contemplado. Então, se precisa ter grandes estruturas para conseguir. Conhecem, é da nossa geração, não deles, mas todos conhecem. Já tem uma figura em comum, que transcende, e eu acho que essa frase dele, de quem não se comunica se trubica, é a realidade, Tudo se passa pelo processo da comunicação. Então, daí a gente coloca essa situação. Então, vamos lá.
Só para introduzir rapidamente, né, o tema está aqui posto para essa sala, então todos que estão aqui têm interesse no tema, então não tem por que a gente descrever muito, mas como a nossa proposta era trabalhar isso na relação médico-paciente, mais especificamente, então a gente traz aqui muito a título de exposição, muito o que seria a relação médico-paciente, é um processo de interação humano e a base da prática clínica de todos. Esse nosso módulo nós desenvolvemos no 3º ano do curso médico. O nosso curso é seriado, então ele é anual, nós não trabalhamos com o semestre. Ele é desenvolvido no 1º semestre do 3º ano do curso médico. E é a base, né, da relação médico-paciente que é mediada pela comunicação. Hoje nós vemos uma série de processos, né, talvez a gente vai discutir lá adiante, né, jurídicos com o médico, onde se sabe que se tivesse tido uma boa comunicação das informações e da própria relação, esses processos seriam inimidos. Então a gente começou a daí propor esta introdução dentro do nosso módulo, não é? E aqui, amanhã a professora Sueli vai estar aqui, porque foi uma das nossas mentoras, foi através do trabalho dela que a gente começou a desenvolver e a implantar lá na UFISAL. E aqui mais adiante o ensino das habilidades de comunicação é uma realidade, não é nato, não é algo que a gente traz, né? A gente pode aprender, lógico que facilita quando a pessoa tem uma probabilidade, uma motivação maior, mas é um ensino que é aprendido. Existem técnicas para isso, né? Existem passos que a gente tem que estar desenvolvendo para aprender sim essas habilidades de comunicação. Está proposto nas diretrizes curriculares, né? Aqui a gente coloca 2001, amanhã a gente vai estar discutindo as novas diretrizes, né? Então provavelmente vamos estar já até modificando a nossa base de informação, mas ela preconiza, né, a importância do ensino das habilidades de comunicação e um currículo baseado em competências, visando a formação de profissional com visão integral e contextualizada. Então não tinha como a gente fugir. Né? O nosso currículo até então é um currículo tradicional, lógico, com algumas inovações, em alguns momentos, por iniciativa dos docentes, a instituição vem trabalhando isso, para que a gente trabalhe o máximo possível com as metodologias ativas, mas ainda somos um currículo tradicional. Os estudantes do curso de graduação em medicina vem o ensino e aprendizagem das habilidades de comunicação na relação médico-paciente. E esse questionamento surge entre nós no momento em que eu passei 3 anos na coordenação do curso de medicina e me deparava com os meninos do 5º e 6º ano lá no internato, quando eles compareciam muito com a coordenação, e eu questionava, gente, como é que vocês, onde vocês aprenderam? Não é? Em que momento do curso vocês fazem esse aprendizado? Então, eu vinha pelos modelos, era um profissional ou um médico que eu acompanho, então eu aprendo como lidar com relação médico-paciente. Alguns falavam um pouco na semiologia, né? E outros na psicologia clínica. Despertou também pela própria forma do tratado